Você quer conhecer uma das ferramentas mais poderosas que você pode ter para o seu desenvolvimento? Então fica aqui nesse vídeo que eu tenho certeza que esse conteúdo vai te ajudar. Olá, seja muito bem-vindo aqui ao meu canal. Meu nome é Rafael Askino e por aqui a gente fala sobre carreira, disciplina, habilidades que vão ajudar você no seu desenvolvimento e que você consiga fazer o caminho que você deseja para o seu sucesso profissional e também, por que não, pessoal. Também eu tenho uma página no Instagram, convido você a me seguir por lá, no @RafaelAskino, que tem bastante conteúdo que eu tenho certeza que pode agregar para você. Agora vamos lá então aqui para os nossos slides. Bom, hoje essa ferramenta que eu trago aqui para você é sobre feedback, tá? Uma das ferramentas mais importantes que a gente tem no desenvolvimento pessoal, profissional, que vai realmente ajudar você a dar o próximo passo. Vamos olhar aqui na parte da carreira. Então é muito importante sempre a gente, claro, buscar novas habilidades, como você faz aqui, assistindo os vídeos no meu canal, me seguindo lá no Instagram, aprendendo um pouquinho do que eu posso te ensinar. Mas o que vai realmente te levar para o próximo nível, que vai mudar o seu jogo, é o feedback. Por que eu digo isso? Pelo simples fato que quando você tem um feedback da empresa que você trabalha, das pessoas que trabalham com você está ali recebendo dicas muito específicas para o seu desenvolvimento, para que você trilhe o caminho naquela empresa, naquela área. Então é por isso que eu vejo o feedback como uma ferramenta essencial para que você saiba como ela funciona e saiba, claro, aplicar o feedback caso você ocupe uma posição de liderança ou gestão, ou até mesmo, por que não, você pode dar feedbacks para as pessoas que não sejam necessariamente que trabalhem com você, né? Desculpa, que trabalha para você, né, no cargo de gestão, e porque você também pode dar feedback para pares seus. Isso também é muito importante, você se desenvolve, se você tem esse objetivo, né, de ajudar os outros também a crescerem e também ajuda a sua equipe como um todo a se desenvolver. Tá? Então, realmente, feedback, para mim, é uma das ferramentas mais importantes que ajudam no nosso desenvolvimento. Então, vamos lá, vamos iniciar aqui a nossa aula. Bom, o que eu vou passar aqui com você hoje? Né, então, explicar alguns conceitos, o que é feedback, o que não é feedback, a importância dele para o seu desenvolvimento profissional e da sua carreira, e vou dar aqui dicas práticas de como você pode dar e receber feedbacks de maneira eficaz. Bom, e por que o feedback ele é importante para você? Primeiro, porque ele vai trabalhar a sua melhoria contínua e o seu desenvolvimento profissional. Ou seja, esse feedback regular, caso você implemente isso no seu dia a dia, como parte da sua rotina de ajudar também as pessoas, ajuda as pessoas a identificarem as áreas de melhoria, a desenvolver as habilidades e as suas competências também exatamente para o que você precisa. E isso vai promover o quê? Uma cultura de aprendizado contínuo, uma cultura de melhoria contínua, onde as pessoas vão se sentir constantemente em evolução e se aperfeiçoando em suas funções, claro, desempenhando melhor o seu trabalho, desempenhando melhor o seu papel e trazendo mais resultados para a sua área e também para você mesmo. Aumenta também o desempenho e aumenta também a produtividade. Então, por que a gente vê isso? Porque as pessoas que recebem esse tipo de feedback, recebem orientação, elas sabem o que ela precisa ajustar. Né? Vai aumentar a eficiência, vai fazer com que as pessoas façam as atividades de maneira melhor, vão entregar os resultados que são esperados. A gente alinha expectativa, a gente fala o que é correto, o que é a empresa, o que a área espera e qual é o comportamento. Então, com esse combinado, fica muito mais fácil de você conseguir oferecer um feedback bem estruturado para a pessoa, assim como também ela vai saber, né, o que é esperado, o que eu estou fazendo. E eu vou explicar já como você pode fazer um feedback bem estruturado e principalmente o que não é um feedback. Tá? E também, claro, esse tipo de atitude de fornecer esse retorno para as pessoas fortalece as relações e a comunicação. A partir daí, você começa a criar um ambiente de confiança. Né? Onde o ambiente que o feedback ele é encorajado, você valoriza e fortalece a comunicação aberta, honesta, entre os colegas, entre gestores e as pessoas que estão ali na operação, né? Promove um clima de confiança e colaboração, né? Onde as pessoas saibam o que ela precisa fazer e, principalmente, não só feedback, né? Que talvez a gente possa entender como sendo apenas de ajustes, mas também feedbacks positivos, que são extremamente importantes para que você reforce o comportamento, reforce aquela atitude e a pessoa continue entregando os resultados que são esperados pela sua organização.
trazendo aqui para você agora o que é a definição de feedback. Né? Então, olhando aqui o slide, depois se você quiser, baixa o material, vou deixar em PDF aqui para você, tá bom? Aqui embaixo eu vou deixar o link, né, do Drive, onde eles estão gravados, vários materiais aqui de aulas antigas também, aulas antigas não, desculpa, aulas anteriores que tem aqui no canal, que eu tenho certeza que pode te ajudar a você melhorar em uma habilidade específica. Então, depois você vai ler com calma, tá? Mas olha, essa aqui é a definição de feedback. Feedback é quando você dá sua percepção sobre o desempenho de alguém, os comportamentos, os resultados, onde você reforça pontos positivos e oferece para a pessoa oportunidade de melhorar. E eu vou ensinar a técnica aqui para vocês, dentre várias que existem, para mim a minha preferida, que é a SCI, tá? Já já eu vou explicar o que significa ela. E claro, feedback sempre focado no que você viu e ouviu, não o que você ouviu de terceiros, tá? Então não é, olha, eu ouvi tal pessoa disse isso sobre você. Opa, aí já, se a gente está falando aqui de um ambiente de confiança, não é esse tipo de comportamento que vai gerar uma confiança. Você falar sobre percepções de outras pessoas da outra pessoa, isso não é legal. Isso se chama popularmente de fofoca. E esse tipo de comportamento na empresa talvez não gere o ambiente que você espera da sua equipe e das pessoas que trabalham com você. Então, o que a gente faz agora? A gente vai falar um pouquinho sobre o que não é feedback. O que não é feedback, pessoal? É crítica à pessoa. É criticar a pessoa, não o resultado, não o comportamento. É você atacar a pessoa, isso não é feedback. Tá? É você dizer, você é muito preguiçoso. Opa, isso não é feedback, isso é ofensa, isso é crítica. Tá? E também não é feedback aqueles comentários passivo-agressivos. Já ouviu coisa desse tipo? Uau! Nossa, Rafael, você finalmente conseguiu entregar um relatório no prazo, hein? Quem diria? Isso não é feedback. Isso é um comentário passivo-agressivo. Tá? Então é importante que você saiba aqui o que é feedback e o que não é. Então agora, vamos lá, um pouquinho de uma reflexão. O que eu gosto de pensar? Que o feedback ele é sempre positivo, mas o feedback estruturado, o feedback profissional, o feedback que mostra que você tem um caminho a seguir. Por que eu penso que ele é sempre positivo? Porque ou ele vai ser para reconhecimento, coisas legais, elogios, bons trabalhos que você entregou, ou para o seu desenvolvimento. Eu gosto de pensar que o feedback ele é sempre um presente. Então a gente recebe um presente, o que a gente faz geralmente? A gente agradece. Então agradecemos pelo presente e, legal, vai usar o presente, não vai usar, mas enfim, a pessoa que te fornece um feedback estruturado, ela está sempre buscando olhar olhar o melhor, olhar o que você fez de bom e que oportunidades de desenvolvimento que você também tem. Tá? Então, como é que é essa estrutura SCI de feedback? Vamos lá. O SCI ele consiste em 3 letrinhas. A letra S é a situação. Então, o que foi exatamente que aconteceu? Eu vou trazer um exemplo já aqui para você, tá? Acho que ilustrando vai ficar um pouquinho mais fácil para você entender. Qual foi o comportamento que você observou? Tá? Não o que alguém te disse, não o que você acha, não a inferência sua. Olha, eu vi que você falou aquilo, talvez você estava querendo dizer aquilo. Não. É sempre buscar o comportamento que você observou. E o impacto disso. Então, assim, vamos dar um bom feedback, situação, comportamento, impacto e, claro, sempre olhando para ações futuras. Então, quando você for fornecer um feedback, tem teorias que falam desse feed forward, porque o feedback, se você for separar a palavrinha, feed é alimentar, back é retroalimentar. Então, também tem esse para frente, que é o forward. Particularmente para mim, eu gosto de olhar o que existe na literatura, o que existe nos livros de gestão. Feedback é feedback. Tá? Então, assim, foi o que aconteceu. E aí o forward dele é o que você vai fazer daqui para frente. O que significa aqui exatamente essas ações futuras. Tá legal? Então agora eu vou dar um exemplo aqui de um feedback ruim. Então, seu trabalho precisa melhorar. O que exatamente precisa melhorar? Qual foi a situação? Você tem exemplo? Não sei se já aconteceu com você, a pessoa chegar e te dar uma crítica dessa, mas tem que melhorar. E aí você pode, gentilmente, não é atacando de volta, não é você agindo com grosseria, devolver, tá, mas o que exatamente? Já aconteceu comigo, a pessoa veio falar comigo, Rafael, você precisa melhorar tal coisa. Eu falei, legal, muito obrigado, você pode me trazer um exemplo, por favor?
a pessoa não tinha um exemplo. Não que ela não soubesse, mas talvez fosse só uma percepção dela. E quando ela traz o exemplo, para que a gente que já está acostumado a receber e dar feedbacks, fica muito mais claro de você saber exatamente onde você tem que mudar. É por isso que eu gosto de pensar que o feedback é um presente. Então, se ainda for um presente bem dado, né, fica melhor ainda. Agora eu vou dar um exemplo aqui do SCI. Então, olha, um exemplo, né? Então, o S está em amarelinho, o C nesse azul e o I no verde. Olha, na reunião de ontem, situação, reunião de ontem, você apresentou os resultados de uma maneira que as pessoas não entenderam. Por quê? Porque você repetiu a mesma informação 3 vezes, faltaram informações para responder as perguntas que foram feitas, não tinha todas as informações necessárias para a tomada da decisão. Olha, esse foi o comportamento, né? Que você repetiu, você não tinha informação, e qual foi o impacto disso? A gente vai ter que marcar mais uma reunião para apresentar o mesmo tema. Por favor, aí entra a parte de ações futuras. Né? Por favor, na próxima oportunidade, prepare o material com antecedência, né? Conte comigo, estou à disposição para se você precisar de alguma ajuda, algum suporte, e prepare o material com foco nas ações futuras. Olha só, né? Então fica bem mais estruturado do que a pessoa simplesmente chegar e falar, olha, você precisa melhorar o seu trabalho. Agora, eu sei aonde eu preciso melhorar. E agora, como a gente se prepara para dar um feedback? Então, primeiro, né, vamos supor que você vai dar o feedback. Tenha claro os pontos que você quer abordar. Evita generalizações, né? Quanto mais específico você for, melhor. Sempre um local apropriado, sempre individual em ambiente reservado. Tá? Então assim, pega uma salinha, vai para um canto e fala somente com a pessoa. Tá? Sem julgamentos e suposições. Foco no comportamento observável e não na pessoa. Tá? Então exatamente no que você viu. E que a gente tem um conceito também aqui de pão quentinho. Né? Então, vamos lá. O que significa esse feedback pão quentinho? Então, pão quentinho, imagino que você já tenha comido um pãozinho, né? Então você vai lá na padaria e pega aquele pão quentinho. Tá é legal, né? Tá exatamente da temperatura que eu gosto. Se eu pego o pão do dia anterior, ele vai estar frio, não vai estar exatamente como eu quero. E se eu pego o pão assim que ele saiu do forno, eu me queimo. Então, qual que é o momento ideal do feedback? Esse feedback pão quentinho, né, que a gente pega exatamente naquele momento mais adequado. Porque se você deixa para falar, talvez muito em cima, muito numa situação, muito na hora, o pão está quente e você se queima. Se você deixa passar muito tempo, né, veja só, né, muito tempo, o pão já esfriou. Então, você precisa aí entender qual que é o timing correto para que você possa oferecer esse feedback pão quentinho. Quando você recebe o feedback, né, sugestões aqui para você, tenha a mentalidade aberta, né, não leve para o seu lado pessoal. Eu sei que é difícil, a gente tem o costume, né, eu digo a gente, enquanto nós latinos brasileiros, tenho grande convicção que grande parte do meu público é brasileiro, assim como eu sou, a gente geralmente não está acostumado a receber tanto feedback estruturado, ou feedbacks em geral, né, mas é difícil a gente não levar para o lado pessoal, mas tenta. Tá, tenta ver que a pessoa está realmente ali focada, né? Se não for dando aqueles exemplos que eu citei no passado, agora há pouco, né? Que é uma crítica, né? Não é nem velada, é uma crítica, mas se for um feedback ali realmente que a pessoa está tenta não levar para o lado pessoal, tá? Uma dica que eu te dou. Esteja disposto a ouvir e aprender. Né? Então anota os pontos. Poxa, deixa eu ver realmente isso. Ela observou um comportamento meu. Não está de acordo com o que eu preciso fazer, o que eu preciso entregar? Ótimo. A próxima oportunidade eu vou fazer melhor. Observe ele como uma oportunidade de crescimento. Né? Então não veja ele como se não for, né, daquele jeito lá que eu falei agora há pouco, se não for uma crítica, olha, eu recebi um feedback. Cara, não está legal, Rafael. Não está legal. Poxa, mesma coisa, né? Se eu recebo algum comentário, alguma coisa em alguma postagem minha aqui no meu vídeo, legal, putz, Rafael, achei seu vídeo horroroso. Sem problema. Onde exatamente eu posso melhorar? Não gosto de você. Tudo bem. Tudo bem também. Né? Tá tudo certo. Tem muitas outras pessoas que produzem conteúdo. Talvez você ache alguém que possa te ajudar. Né? Então, assim, quando vem uma crítica, a gente entende e se realmente não tem estrutura, tudo bem. Né? Vamos seguir a vida. Né? Escute sem interromper. Isso é importante também. A pessoa está falando, deixa ela falar até o final. Tá? Então é importante que você deixe ela concluir. Se necessário, faça perguntas para você entender e não para você debater. Tá? Isso é realmente bem importante. Pergunte para entender, não pergunte para se justificar. Tá? Acabei de falar, né? Não se justifique e não busque culpados.
Se a pessoa está falando com você, está fazendo uma estrutura muito certinha do que ela viu de um comportamento seu, né, não busque culpados. Assuma a responsabilidade e busca evoluir para a próxima, tá? Reflita sobre o feedback, né? Tira um tempo, né, e implemente as sugestões. Então, assim, às vezes você pode receber um feedback muito duro e aquilo pode pegar você, tá? Putz, pegou em algum ponto aqui que machucou e vai acontecer, tá? Se acontecer, não reaja, né, não rebata, porque vai só piorar a situação. Tá? Então ouve, a gente tem uma frase que eu ouvia bastante, uma pessoa que trabalhava comigo, dá uma travesseirada, né? Então dorme, né? Dorme com aquilo, deixa passar um pouco o tempo e aí sim você depois reflete e vê o que efetivamente faz sentido você implementar. E aqui, para a gente fechar, o feedback é a ferramenta mais poderosa para ajudar no seu desenvolvimento profissional, devido a todos aqueles motivos que eu citei aqui no início do vídeo, tá bom? Obrigado por ter assistido até aqui, espero que você implemente a maneira de dar um feedback SCI, para mim é uma das melhores maneiras que existem outras técnicas, mas aqui eu vou ensinar você sempre o que eu faço, não o que eu leio e não pratico, tá? Então tudo que eu falo aqui com você pode ter certeza que eu coloco em prática no meu dia a dia, eu tenho bons resultados e eu espero que também possa te ajudar. Se você ainda não deixou, deixa seu like, se inscreve aqui no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!